Olá, irmãos e irmãs aqui do canal Emídio Servo de Maria, tudo bem? Vocês conhecem a aparição de Nossa Senhora de Todos os Povos? Esta aparição, ela aconteceu em Amsterdã, na Holanda, no ano de 1945. A Ida Pierdemer. Vamos lá à história desta aparição? Se você não conhece, eu te convido, fique comigo e escute o relato desta aparição de Nossa Senhora de Todos os Povos. As manifestações de povoados distantes, montanhosos e pobres, Nossa Senhora aparece na capital da Holanda por 25 anos. A aparição durou de 1945 a 1972, onde, na grande maioria de todas as ocasiões, na casa do próprio vidente. Com isso, demonstrando que todos os seus filhos estão sob os seus olhos e sua maternal proteção, independente de onde estejam. Pelos frutos deixados a toda a humanidade, esta foi mais uma das importantíssimas aparições da Mãe de Deus durante o século XX. Em virtude da extensão dos fatos, pedidos e mensagens, farei agora um resumo daqueles que julgamos específicos desta aparição, pois todas as palavras da nossa Mãezinha Celestial são vitais. Nossa Senhora de Todos os Povos fez alguns pedidos lá em Amsterdã durante a aparição. Nossa Senhora pediu durante a aparição à vidente para que rezaste essa seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, envia agora o teu Espírito sobre a terra. Faze habitar o Espírito Santo nos corações de todos os povos, a fim de que sejam preservados da corrupção, da calamidade e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, que uma vez era Maria, seja nossa advogada. Amém. Então, foi definido alguns dogmas marianos como de corredentora, medianeira e advogada. O seu título ali naquela aparição em Amsterdã foi de Nossa Senhora de Todos os Povos. A imagem dela, a cruz, deve ser colocada no centro do mundo. Nossa Senhora também pede rezar o Santo Poderoso Rosário, fazer penitência. Ela pede também que os eclesiásticos não andem por caminhos errados na evangelização e na modernização. Todos os homens devem unir-se em torno da única cruz e da única mãe para a libertação do poder do mal e conseguir a salvação. Nossa Senhora também pediu o amor para com Deus, através da conversão, da oração e da vida espiritual. Nossa Senhora também pediu o amor para com o próximo, através da caridade efetiva, sincera e cristã. Ela pede também justiça, verdade e caridade na vida. Vai aqui alguns trechos de algumas mensagens de Nossa Senhora de Todos os Povos. São pequenos trechos, tá, meus irmãos? Primeiro trecho. Os sinais estão ocultos nas minhas palavras. Outra mensagem, Nossa Senhora diz: o tempo chegou. O Espírito Santo deve vir sobre a terra, sobre os povos. Outra mensagem.
É agora e somente agora que o Espírito Santo deve vir. Nossa Senhora ainda disse: virá um tempo de inquietação e turbulência, relacionado ao humanismo, paganismo, descrença, serpentes que tentarão dominar o mundo. Nossa Senhora ainda disse: o mundo é corrupto e está em decadência. Em outra mensagem, a Virgem Maria disse: os homens não compreendem ainda como o mundo está mal. Ainda ela falou: querem expulsar a prática da religião. Isto será feito com tanta sutileza que quase ninguém notará. Outra mensagem: em alguns povos, toma conta uma assustadora apostasia. A Virgem Maria ainda falou: o demônio ainda não foi expulso. Povos, cuidai-vos dos falsos profetas. Outra mensagem: todos os povos gemem sob o jugo de Satanás. E ninguém sabe o quanto penetra e conquista. Em outra mensagem, Nossa Senhora disse: gastam muito tempo em coisas materiais. Nossa Senhora ainda afirma: a juventude deve ser afastada, tirada do paganismo moderno. Procurem trabalhar duramente por esta causa. Outra mensagem: o Senhor e Mestre quer levar os povos deste mundo à unidade espiritual e por isso envia Maria. Ele a enviou como a Senhora de todos os povos. Em outra mensagem: estás vendo as ovelhas a andarem e correrem confusamente em todas as direções, mas a Senhora de todos os povos as reúne no só rebanho, no só aprisco. Os cristãos devem unir-se no mundo inteiro em Jesus Cristo. É preciso assistir nossos jovens com a ajuda espiritual. Agora venho dizer que quero salvar as almas. Antes de mais nada, votai para Jesus, para Ele, Jesus. Somente depois virá a verdadeira paz. Vós conservareis a paz se acreditareis em Jesus. Nossa Senhora ainda disse: façam penitência. O mundo não será salvo pela força, mas sim através do Espírito. Em outra mensagem, a doutrina divina e as leis divinas valem em todas as épocas e são como novas a cada tempo. Em outra mensagem, o Pai e o Filho querem enviar neste tempo sobre todo o mundo a corredentora, medianeira e advogada. Em outra mensagem, os povos de todo o mundo não encontrarão repouso e a paz antes de se humilharem e olharem pacificamente a cruz, o centro do mundo. O Senhor, para realizar seus desígnios, escolhe os mais fracos, ou seja, os humildes. Durante os 27 anos que Nossa Senhora manifestou-se a Ida Petermann, foram ditadas milhares de mensagens, onde eu falei aqui esses pequenos trechos. Existem algumas observações em relação à aparição que são muito importantes destacá-las. No decorrer das aparições, aconteceu muitos prodígios eucarísticos. A Mãe de Deus insistiu para o amor, a devoção e o respeito que devemos ter com a presença real do Divino Salvador, nas espécies consagradas do pão e do vinho. Também pediu para ficarmos vigilantes em relação às falsas doutrinas que procuram diminuir a posição central e principal de Jesus Eucarístico na vida da Igreja. Em muitas mensagens também, Nossa Senhora nos alerta sobre o fim dos tempos e a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa Senhora disse: haverá paz, a verdadeira paz. Povos, esta paz verdadeira é o reino de Deus, disse a Rainha do céu e da terra.
A Virgem Santíssima também alertou para uma grande crise de fé na Igreja, onde todo mundo, causada pela desvalorização do sobrenatural e místico, com trágicas consequências para as almas, os povos e as nações. Na data de 3 de maio de 1996, o bispo da diocese de Arleux-Amsterdã, Henrique Borsner, e o seu auxiliar Joseph Pant autorizaram oficialmente o culto público a Nossa Senhora, com o título de Senhora de Todos os Povos. Antes, em 31 de maio de 1955, a Santíssima Virgem Maria disse o seguinte: deveis fazer de tal modo que, a cada ano, os povos se reúnam diante desta imagem, ao redor deste trono. Esta é a grande graça que Maria, ou a Senhora de todos os povos, pode dar ao mundo. A imagem que Nossa Senhora se refere acima é a forma em que ela se manifestou durante a aparição, que é essa, meus irmãos, que vocês estão vendo aí agora na tela. Que reflete o quê? Em pé sobre um globo terrestre, com um vestido branco, solto, escorrido, deixando visível os pés descalços. Uma faia dourada na cintura e um pequeno véu na cabeça. Cabelos pretos longos, os braços estendidos para baixo em diagonal, e de cada mão saem 3 raios. Estes são os raios de graça, salvação e paz. Às suas costas, por detrás, surge uma grande cruz. No alto, em semicírculo, a seguinte frase: a Senhora de todos os povos. Ao fundo, emoldurando a imagem, uma luz dourada, ainda junto ao globo terrestre, um extenso rebanho de ovelhas. Disse o cardeal Alphonse Steckler em carta aos participantes de um encontro em Amsterdã no dia 13 de maio de 97. Ele disse o seguinte: considero um grande dom as aparições que houve em Amsterdã desde 1945. A vidente Ida foi revelando, sobretudo, a vontade de Deus em venerar Maria, sua mãe, como corredentora, medianeira e advogada. Nossa Senhora anuncia que o Santo Padre deve proclamar estes títulos como dogma para a renovação da Igreja e de toda a humanidade no Espírito Santo. A Igreja deveria submeter estas mensagens a sério exame à luz dos acontecimentos que se verificarem na Igreja e no mundo nestes 50 anos. Uma impensável crise de fé, da moral, da política e da economia. Quando a Senhora de todos os povos veio a Amsterdã em 1945, ninguém podia imaginar em que medida seriam realizadas estas profecias. Quando foi no dia 20 de junho do ano de 1996, ainda na década de 90, a vidente Ida Piederman, ela faleceu. Então, o bispo diocesano Dom Henrique Borsner, presente no encomendamento do corpo, ele falou o seguinte: era e permaneceu até a morte, uma senhora completamente sóbria e teve sempre grande relutância na glorificação à sua pessoa. Ela era absolutamente sincera e disse a verdade sobre tudo aquilo que ouviu. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, esta é um pequeno resumo da história de Nossa Senhora de todos os povos. A imagem de Nossa Senhora de todos os povos, quando ela apareceu para a vidente Ida Piederman, era essa mesmo como eu citei acima, em pé sobre o globo terrestre, com um vestido branco solto, escorrido, deixando visível os pés descalços, uma faia dourada na cintura e um pequeno véu na cabeça, cabelos pretos e longos, os braços estendidos para baixo em diagonal, e de cada mão saíam 3 raios, que significavam graça, salvação e paz. Em suas costas, por detrás, surge uma grande cruz, no alto e em semicírculo uma seguinte frase: a Senhora de todos os povos, e ao fundo, emoldurando a imagem, uma luz dourada, e ainda junto ao globo terrestre um extenso rebanho de ovelhas. Veja que lindo, né, gente?
Que lindo! Eu acho maravilhoso essa história de Nossa Senhora dos Povos. E Nossa Senhora também deu esta oração, que eu vou deixar aqui nos comentários fixado, tá bom? Nossa Senhora prometeu que quem rezasse esta oração durante qualquer fase da vida, ela preservaria todas as almas de qualquer calamidade, corrupção e o país, o mundo da guerra, que é o seguinte: Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, envia agora o teu Espírito sobre a terra. Faze habitar o Espírito Santo nos corações de todos os povos, a fim de que sejam preservados da corrupção, da calamidade e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, que uma vez era Maria, seja nossa advogada. Amém. Se você gostou, meu irmão, minha irmã, dessa história, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e faça parte dessa evangelização. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Emídio, servo de Maria, evangelizando com Maria. Deus te abençoe e que Nossa Senhora de todos os povos abençoe a sua família, abençoe o nosso mundo neste momento de calamidade e de tanto sofrimento. Deus te abençoe e até mais. Vamos fazer parte desse apostolado e deixar Nossa Senhora feliz? Faça isso para a Mãe. Quem compartilha, evangeliza. Deus te abençoe.